Quinta-feira, nós estamos recebendo aqui na bancada conosco José Cláudio Busata. Ele é vice-presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Vale do Taquari. E também conosco aqui na bancada a vice-diretora administrativa do Sincovat, a Lisane Chardon. E nós estamos, Luiz, recebendo os dois convidados aqui na bancada por conta da temática da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, prorrogada até 2023. Costumeiramente, nós pautamos aqui a abertura do panorama com informações que dão conta da grande manchete do dia. E lá pelas tantas, em dezembro, a gente trouxe essa informação e dúvidas começam a chegar, principalmente para quem não é da área. Por isso, a Duda, nossa produtora, fez esse convite. Então, José, Lisane, agradecendo a participação de vocês, um bom dia. Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade de estar divulgando assuntos relacionados com a nossa classe e representando a nossa categoria profissional. É um assunto da desoneração da folha de pagamento que trouxe um alívio, de certa parte, para esses 17 segmentos da nossa economia. Na verdade, se o governo desonera um setor, ele passa a onerar outro setor. Essa sobrecarga que o governo tirou sobre a folha de pagamento, contribuição patronal, ele transferiu ela para o faturamento, para a receita bruta das empresas. Então, em síntese, ele tirou de um lado, mas cobra de outro de forma diferente. Então, são atitudes que o governo faz e ações que ele toma para beneficiar a economia. Então, isso é importante, das evoluções da nossa reforma tributária. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Para colaborar aqui com o colega, na verdade, para o funcionário isso não muda nada. Para o colaborador não tem alteração nenhuma. Só para as empresas. Então, é muito importante que elas vejam a sua análise tributária com o seu contador, porque, como diz o colega aqui, desonera de um lado e cobra do outro. Então, na verdade, o imposto que algumas empresas têm, daqueles 20% sobre os funcionários, né, aquilo ali é substituído por um percentual da receita bruta. Então, é invertido um pouco o cálculo, né? Então, que é de 20% que ele sempre paga do funcionário, ele acaba sendo pagando, enfim, sobre o faturamento da empresa, tá? Isso é uma questão mais de custos e análise tributária da própria empresa. Então, é importante o empresário conversar com o seu contador, né, de confiança, para fazer essa análise e ver se vale a pena ou não. Lembrando que para o colaborador não tem alteração nenhuma, para eles não mudam absolutamente nada. Imagino que essa seja a grande dúvida, né? Para o trabalhador, não haverão impactos dessa desoneração, não. E sim para a empresa. E aí, qual é esse impacto, né? Tira daqui e coloca ali, não cobra aqui, mas cobra ali. Na prática, o que significa, como que funciona? Na prática, o governo, ele desonera a CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, de 20% sobre a folha de pagamento dos empregados e da direção dos diretores, e transfere esse encargo para a receita bruta, de 1% a 4,5%. Então, aquela empresa que tem uma folha de pagamento alta, significa muito tirar os 20% sobre a folha, possa manter o emprego. Esse é o grande objetivo dessa desoneração da folha, é a manutenção do emprego. E, por outro lado, cria um imposto, que na verdade deixa de ser uma contribuição e passa a ser um imposto sobre a receita bruta que a empresa faturar no mês. Se ela tiver uma receita significativa, também há um impacto relevante na carga tributária sobre a receita. Sem segmentos especiais dentro dos últimos acontecimentos da pandemia, por exemplo, que sofreram muito com o faturamento. Um dos segmentos dos setores é o transporte rodoviário de passageiros. As empresas de transporte de passageiros sofreram com a falta de passageiro no transporte. E o custo dela permanece. Então, se o governo mantivesse a sobrecarga, o motorista é contratado e mantém-se o emprego. Sobre a folha, oneraria muito e ela se tornaria inviável. Por isso que é a luta para manter essa desoneração, principalmente nesse segmento. Bom, foi prorrogado até 2023 a desoneração da folha de pagamento, uma proposta do governo federal justamente para ajudar as empresas. São 17 setores, né?
transportes, como você falou agora, construção civil, comunicação, dentre outros. Na prática, os efeitos desta proposta, eles foram positivos? Houve manutenção desses postos de trabalho? Novos postos foram ou estão sendo criados? Olha, isso tem que... Qual é o feedback das empresas associadas? É que com essa questão de pandemia, tudo está sendo muito relativo, né? Então, a gente não tem muito como prever alguma coisa, mas, de uma forma geral, acaba desonerando, sim, a empresa. Mas, como o colega Busata disse, né, desonera de um lado, cobra do outro. Então, depende também do faturamento. Então, isso é bem peculiar. Tem que ser analisado cada caso. Se a empresa faturar menos, vai pagar menos. Exato, mas se tem muito funcionário e fatura bastante, dependendo quanto de funcionário tem, vale a pena? Não é para todas as organizações que Não. essa desoneração é vantajosa. Não, depende das atividades e para as indústrias também depende dos produtos a serem industrializados, né? Então, é conforme a atividade e os produtos. Não são todos. E essa medida pode ter vindo para ficar? Não entendi a pergunta. Essa medida, a desoneração, pode ter vindo para ficar? Ela pode vir a se tornar permanente? Ela existe desde 2016. E segundo a revista Veja, ela beneficia 6 milhões de empregos. Então, é uma luta que os empresários têm contra a economia, contra o sistema econômico do país. Sobre o governo diz que tem um custo de 10 bilhões. Só que, na verdade, o que ele tem é, como ele tem que cumprir com o orçamento, há uma brecha no orçamento desse valor. Ele deixa de arrecadar 10 bilhões, mas ele mantém-se um nível de emprego que, segundo a revista Veja, é de 6 milhões no país. Então, é uma medida que, no projeto original, ela previa a exigência até 2026, a prorrogação. E depois, nos estudos de bastidores da política, ela foi diminuída para 2023, sancionada pelo presidente. Então, eu creio que na reforma tributária é um dos assuntos que está na reforma tributária, que haja a desoneração não só destes segmentos, mas que no início, lá em 2006, a quantidade de segmento era bem maior. Então, que nessa reforma tributária há o entendimento que deve desonerar mais a folha de pagamento, sem tirar os benefícios que, segundo os estudos, do vínculo trabalhista, dos direitos trabalhistas dos empregados. Então, só desonerar para que haja maior empregos contratados no país. Então, eles fogem, muitas vezes, para criar os MEI, para criar outros segmentos, para manter o benefício. É só desonerar a folha que os empresários contratam, e contratam mais, porque hoje o custo é elevado. Na época, lá em dezembro, quando nós noticiávamos essa desoneração prorrogada até 2023, se percebeu que ali alguns senadores debatiam e questionavam, criticavam, a bem da verdade, esse número de prorrogações que vem acontecendo e defendiam, de fato, a reforma tributária. Nos segmentos de classe, qual é a opinião? Na minha opinião, todo o que vier em benefício para que se mantenha o emprego, para que se mantenha as empresas de portas abertas, para que se mantenha as empresas contratando mais empregados, é benéfico não só para o nosso segmento, que a gente tem mais volume de trabalho, mas também para toda a sociedade. Então, a nossa economia, ela funciona girando a moeda. Se você não tem emprego, você não compra, você não relaciona nada com o seu consumo, e o nosso consumo é necessário. E para manter o nosso consumo necessário, é importante que as empresas mantenham o emprego, principalmente. Porque não é benéfico para nós, nem para a sociedade, é o governo manter, através de programa. É importante para o trabalhador não receber um benefício do governo, mas sim ter um emprego digno, que é o melhor projeto social que um governo pode fazer, manter o emprego para o trabalhador. No âmbito dos associados da ESCOM, durante esse período de pandemia, quando houve o recrudescimento das medidas restritivas, né, e de controle sanitário, como é que foi essa movimentação em âmbito de associados da ESCOM? Houveram muitas demissões? Se houveram, esse movimento já passa a ser contrário, os postos de trabalho já vêm sendo retomados, já segue essa tendência de retomada do crescimento? Eu, por experiência própria, o governo ele suspendeu, mantém o isolamento, fica todo mundo em casa, só que o governo não suspendeu as obrigações acessórias.
Você tem todas as obrigações a ser cumpridas durante o mês e não houve a suspensão do envio dessas obrigações acessórias. O nosso governo federal, ele não suspendeu a entrega de nenhuma obrigação acessória, muito menos o estadual e muito menos o municipal. Então, você mantém as obrigações. A forma de gerar essas obrigações que mudaram. Com a pandemia, a evolução da relação de emprego mudou. Você trabalha hoje usando 100% da informática, da comunicação. Você trabalha hoje em casa. O governo beneficiou com projetos do SPED a importação das informações. Você não precisa mais do documento físico. Você importa a informação. E essa importação ela ocorre no sistema e pode ser feita diretamente de cada um na sua casa. Não há necessidade de estar no emprego, no local de trabalho. Mas não houve demissões. Muito pelo contrário. Houve novas contratações, porque a rapidez que o governo quer as informações é digno de um ser humano trabalhar 24 horas. Então, nós, profissionais da contabilidade, não paramos. E não temos como parar. Porque nós mantemos as informações girando no sistema do governo. Muito bem. Feitos os esclarecimentos, algo mais, Luiz, que tu gostaria de pontuar com os nossos entrevistados? Não, da minha parte era isso. Esperamos que as medidas do governo federal surtam os efeitos desejados e pelos quais foram propostos, né? E que os postos de trabalho sejam mantidos e, quem sabe, criados novos, né? Nesse clima de retomada da economia. É a torcida. É a torcida, sem dúvida. Bom, em meu nome, eu quero agradecer a oportunidade, em nome da nossa associação, e estar sempre à disposição de qualquer dúvida que a gente possa contribuir para a evolução do conhecimento das empresas, dos empregados, a gente está à disposição. Muito obrigado. E da mesma forma, o Sincovat também agradece e também fica à disposição. Que bacana, bom falar com você, sempre bom trazer esclarecimentos para a nossa audiência. Nós conversamos com a Lisiane Chardon, ela é vice-diretora administrativa do Sincovat, e o José Cláudio Busata, vice-presidente da Associação de Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícia, Informação e Pesquisa no Vale do Taquari. Um ótimo dia para vocês, até a próxima oportunidade. 6 minutos, faltando para as 9 horas, 28,1 a temperatura. Nós vamos começar a movimentar a nossa equipe de jornalismo e vamos começar com Alício de Assunção. E ele fala sobre Forqueta Alta, lá em Pouso Novo, que anuncia os preparativos para a festa da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. A localidade de Forqueta Alta, em Pouso Novo, anuncia para o dia 13 de fevereiro a realização da Festa da Gruta em louvor a Nossa Senhora de Lourdes. O tradicional evento organizado